Olá! Seja bem-vinda a mais um episódio do Papo de Sucesso. Eu sou Juliana Nunes, sou mentora de mulheres empreendedoras. Esse é o meu podcast Papo de Sucesso. E a gente está aqui para mais um episódio. E esse episódio, eu vou dizer para vocês que ele foi muito aguardado pela maioria das mulheres que me acompanham lá dentro do Instagram. E acredito que aqui também. É um episódio com um convidado que eu demorei para convencer ele, para ele estar aqui, mas finalmente ele aceitou o meu convite e ele veio no podcast. Estou aqui com o Pedro Bastian, posso chamar assim? Isso mesmo. Pedro Bastian. Gente, eu vou falar a minha visão e a minha percepção do Pedro, tá? Para mim, ele é um especialista em pessoas. Ele trabalhou aí 10 anos só na liderança, né? 16 anos dentro do varejo, na parte comercial, treinando e desenvolvendo pessoas na maior parte do tempo. E eu convenci ele para estar aqui hoje comigo, para a gente trocar essa ideia e falar um pouquinho mais sobre como que faz para construir relacionamentos, né, saudáveis, não só dentro de uma empresa, dentro de um negócio, dentro da liderança, como foi o caso dele, mas também no nosso, né, amor? Para quem não sabe, o Pedro, ele é meu esposo. Isso aí. Te apresento, então. Fala um pouquinho mais. Eu falei da minha visão, agora eu quero te ouvir. Então tá bom. Quem é o Pedro? Quem é? Pedro Bastian, 42 anos, né, recém-feitos, casado com a Ju, né, pai de uma menina, pai da Maria Eduarda, de 18 anos, filho mais novo, né, dos meus pais, do Hugo e da Marília. Tenho 2 irmãos também. E é isso, basicamente isso. E um especialista em pessoas. Me tornei, né? Me tornei um especialista. Se tornou porque o sucesso é treino, né, amor? É isso aí. Sucesso é treino. A gente vai, desenvolve habilidade, Desenvolvi talento. muitas pessoas, mas também fui desenvolvido por muitas pessoas, né? Aquela troca. É o famoso talento que às vezes a gente precisa lapidar, desenvolver, treinar. E o que eu falo sempre, né? Ninguém cresce sozinho, a gente não consegue evoluir sozinho, né? E eu acompanho o Pedro, a gente vai fazer 8 anos já juntos, né? Tem uma jornada já juntos. E uma das coisas que eu sempre admirei muito é essa habilidade que ele tem de lidar com pessoas, né? E dentro da empresa, eu acompanhei durante todos esses anos a tua jornada. E para mim é muito claro, né? Tem aquela pessoa que é líder e que de repente é focado na venda, é focado no resultado. E o Pedro sempre foi a pessoa que eu vi focado em pessoas, né? E eu acredito muito que esse é o canal para o sucesso. Quando a gente entende que por trás de um negócio existe pessoas, quando a gente entende que o resultado ele não se faz sozinho, mas que depende de que aquela pessoa também se desenvolva para conquistar isso, tu acaba se destacando dentro do mercado. E eu vejo assim. Inclusive, eu queria que tu falasse um pouquinho mais, né? Como que foi essa tua trajetória, como que tu chegou na empresa, como que foi esse crescimento, né? Esse desenvolvimento teu até a liderança. Bom, eu acho que tudo acontece no tempo certo, né? Até o fato, de repente, de eu estar aqui hoje foi pelo momento certo, que chegou o momento de estar aqui contigo, juntos. E na empresa não foi diferente, né? Eu acho que aquele início com bastante dedicação, né? Às vezes correndo, mas correndo errado, né? Mas querendo, almejando crescer, almejando chegar num nível um pouco melhor. E no começo eu corria muito, né? Mas talvez da maneira errada, né? E não estava preparado talvez para alcançar, né, patamares maiores. Aí é onde eu comecei a entender quais eram os meus gaps, né? O que eu tinha que desenvolver, o que eu tinha que melhorar para chegar em cargos de liderança, cargos de gestão. E observando muito, né? Observando outros líderes, como é que eles faziam. Eu costumo dizer que alguns a gente aprende o que fazer e outros aprende o que não fazer, né? Porque tem muita gente aí no mercado que a gente tem alguns ideais, algumas formas de trabalho que a gente não compactua, né? Então, me espelhei muito em pessoas do lado positivo e muitas que eu olhava e dizia assim, não, isso não é o que eu quero, não é o que eu quero, não é o caminho, prefiro talvez demorar um pouco mais para chegar, mas chegar da maneira correta, da maneira certa, e as coisas foram acontecendo, né? Aproveitando todas as oportunidades que eu tive de crescimento, de desenvolvimento e lidando sempre com pessoas, né? Sempre com bastante empatia, me colocando no lugar
por eu ter vindo da base, eu sempre me coloquei muito no lugar, né, das pessoas e entendendo aquele meio de campo de o que é melhor para a empresa, mas também não deixando os colaboradores de lado, sempre cuidando, né, individualmente ali de cada um para que todos cresçam junto e que a gente consiga entregar o resultado que fosse estabelecido. E quanto tempo, assim, quando fala da base, assim, começou realmente... Com vendas, né? Comecei como vendedor dentro da empresa. Depois de mais ou menos 4 anos, eu fui alcançando cargos daí de liderança, né? De liderança, cuidando primeiro de uma pequena equipe, depois de uma equipe maior. E aí sim fui desenvolvendo até chegar a gerente, né, de cuidar de uma loja inteira. E quantos anos de gerente cuidando de uma loja inteira? Deve ter dado uns 12 anos. 12 anos. Então a gente tem aí 4 anos na base e desses 16 anos de empresa, os 12 anos de liderança. Isso. E desses 4 anos, muitos ali eu já achava que já estava preparado, né, para assumir novos desafios, mas como eu falei ali no começo, tudo é no tempo que as coisas devem acontecer, né? E quando aconteceu a minha primeira promoção para gerente, foi muito gratificante, né? Porque eu já tinha tido algumas negativas, né, em períodos anteriores, mas algo que eu tenho bem forte dentro de mim é a perseverança, né, de batalhar por aquilo e almejar aquilo, e todos os dias lutei bastante, né? Em alguns momentos não foi fácil, porque tu vê outras pessoas às vezes que tu não acredita que tem uma devida capacidade, e tu já fazendo algumas atividades mais específicas, e aí tu se coloca naquele lugar e diz, pô, por que os caras estão conseguindo e eu ainda não, né? Entrando até na comparação, por exemplo. Na comparação, né? E aí mantive o meu trabalho, mantive fazendo o que eu precisava e sempre perguntando, né? No caso, por exemplo, de fazer um teste para ser gerente. Não aprovei, porque eu fiz alguns que eu fui reprovado. Mas por que eu reprovei? Né? Qual foi o motivo? O que impactou de eu ter sido reprovado e outras pessoas terem sido aprovadas? Pedro, foi por isso, isso e isso. Então vamos trabalhar em cima disso. E aí, a partir dali que eu fui me desenvolvendo, né? E aí aconteceu. E como que foi lidar com esses desafios? Porque vamos pensar o seguinte, né? Quando a gente tem um objetivo, e eu acredito... Vamos pegar o meu exemplo e vamos pegar o teu. Hoje eu sou dona do meu negócio, né? Hoje eu lido com o meu negócio. Eu tenho os meus objetivos. E é muito mais desafiador, eu acredito, de eu me mensurar e entender quais são os gaps. Inclusive, tá, gente? Eu e o Pedro, em alguns momentos, ele me puxa, né? A gente senta, teve um momento agora recente, inclusive, que ele trouxe totalmente, assim, o olhar dele, né? De liderança e tal. E eu acho que eu fiquei uns 20 minutos aqui, ó, sentada. Só ouvindo, só absorvendo. E foi muito importante, né? Porque ter esse olhar de fora, eu acredito que quando a gente está buscando o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, é importante. E não é à toa que eu vou buscar, por exemplo, por mentores, e que eu tô nessa posição também como mentorada, né? Para desenvolver e treinar outras pessoas. Mas quando a gente tem um negócio que é nosso, nem sempre tu vai ter o mindset, a mentalidade de você correr atrás de alguém, de você buscar alguém para ter essa possibilidade que tu teve. Então, assim, como que foi para ti esse processo, olhar para os gaps, entender isso, se perceber e buscar o que precisava, né? Desenvolver o que precisava. Como que foi esse caminho? Eu acho que parte do princípio da humildade, né? De tu reconhecer que talvez tu ainda não esteja pronto, né? Olhar que tu ainda tem coisas a desenvolver, coisas a melhorar. E eu acho que parte do princípio da humildade, de olhar e dizer assim, não, realmente eu não estou preparado, tem coisas que eu ainda preciso me desenvolver, tem coisas que eu preciso estar atuando de uma maneira melhor para poder alcançar novos patamares. Eu penso assim. E aí buscar o desenvolvimento. Acho que é consciência. Evoluir, né? Evoluir em cima dos pontos que tem que melhorar, olhar com uma humildade de se olhar no espelho e dizer assim, não, ainda tenho, né, que evoluir, tenho que melhorar. E batalhar, trabalhar em cima dos gaps, né? Trabalhar em cima dos pontos que tem que melhorar e baixar a cabeça e fazer a roda girar e evoluir.
É aquela famosa frase, né? Você só muda quando você tem consciência. E eu acredito que as pessoas que às vezes vivem na soberba, vivem num lugar e numa posição, por exemplo, em que elas não reconhecem, elas não têm como evoluir, não têm como melhorar. Sim. Eu acho que o ponto principal de uma pessoa que atua como líder, uma pessoa que busca um crescimento, até dentro do negócio, né? Eu falo assim da minha jornada que é sozinha, entre aspas, porque eu estou sempre buscando pessoas. E eu tenho o Pedro do meu lado, né? Que de vez em quando também me puxa, como eu falei. Mas é tu ter realmente essa humildade de sem melindre. Eu acho que o melindre, né, o mimimi, as pessoas que falou, criticou, eu acho que esse não é o ponto. É tu entender que existe a possibilidade de tu melhorar na tua jornada, né? E às vezes quando tu fica muito tapado no processo, sem olhar para aquilo que realmente precisa e sem baixar a guarda em alguns momentos, o desafio acaba se tornando maior. Não foi fácil eu ficar 20 minutos na frente do Pedro ouvindo ele. Foi bem recente isso, a gente se alinhou muito, né? E eu acho que é muito importante. Mas foi um momento de eu baixar a guarda e dizer assim, não, realmente, o que tu tá falando faz sentido, eu acho que é nesse caminho, eu acho que isso aqui precisa ajeitar, precisa mudar, falando de negócio, né? E acho que as pessoas que elas estão conscientes de que elas nunca estão prontas, existe um processo de construção, né? Elas conseguem atingir grandes resultados, porque a gente morre e não está pronto nunca, né? Com certeza. Isso eu acho que é humildade. É verdade. E a gente também enxergar que se não deu certo naquele momento é porque não era para ser, né? Mas aí eu acho que é encarar com sabedoria, né? E olhar para os desafios e crescer, né? Eu acho que nessa hora a gente cresce muito, né? Nos maiores desafios que eu tive, foi onde eu mais evoluí, né? E às vezes tu tendo uma resposta negativa, por exemplo, de um teste para um crescimento profissional, tem duas maneiras de tu olhar, né? Tipo assim, julgar e dizer que não, o teste que está errado, eu sou pronto, eu tô isso, eu tô aquilo, Injustiça. Eu mereço, não é justo, porque eles promoveram fulano e não me promoveram, né? Ou eu posso enxergar com um olhar que aí eu falei da humildade, né? De olhar assim, não, beleza, eu não estou pronto, o que eu preciso melhorar? É isso, isso, isso. E aí trabalhar em cima disso e, cara, a evolução, ela é gritante. E é muito louco, assim, né? Isso faz lembrar promessa. Eu acredito muito que todos nós temos um propósito, um motivo especial por estar aqui, né? Para estar. Ninguém está aqui à toa e para passar despercebido. Eu levo isso, né? Minha filosofia de vida é essa. E às vezes a gente fica correndo atrás de alguns resultados que a gente imagina, que a gente idealiza, que a gente pensa. Só que as coisas nem sempre, eu acredito que na maioria das vezes, não acontecem no nosso tempo. Como a tua busca, por exemplo, por uma promoção, que não foi de um ano para o outro, teve um espaço aí de 4 anos. Aí tu vai para pequenas equipes e aí depois desenvolve para poder assumir uma loja inteira. Enfim, foi um processo. E para quem empreende, também vive esse processo. Eu vejo, assim, atendo mentoradas em alguns momentos e até a minha própria jornada, trazendo a minha vida, né, e a minha jornada. Eu tô no empreendedorismo desde 2011. São 12 anos empreendendo. Primeiro no mercado imobiliário e desde 2018 no mercado do desenvolvimento pessoal, atuando como mentora, como treinadora. E eu me encontrei nesse lugar. Foi depois de 2018, vivendo um processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. E eu sempre tive muito claro para mim o que eu queria enquanto resultado. Só que o caminho, ele é comprido, né? O processo, ele não vai acontecer da noite para o dia. Então, de 2018 para cá, eu não cheguei ainda onde eu gostaria, onde eu me imagino. Mas eu já caminhei um bom caminho. Sim. E o grande desafio, eu acredito, é que se a gente não estiver pronta, se nós não olharmos para a nossa jornada, para a nossa trajetória, né, e entender que é um processo, que ali existe aprendizado e treino, e se por algum motivo, principalmente emocional, eu não estiver pronta, a promessa não vai chegar. Não chega. Se não chegou é porque tem algum motivo, né? Existe um motivo para isso. E às vezes o grande desafio, e eu vejo assim, e nas mentorias, nas mulheres que eu converso, mas principalmente é o meu desafio também dentro desse processo, e eu gosto de trazer isso assim, porque às vezes as pessoas olham de fora e de repente imaginam que é fácil, que é tranquilo e tal. Se comparam também. Se comparam.
E o que eu percebo, assim, a gente quer o resultado. E por muitas vezes, de tanto querer o resultado, de tanto querer o topo, de tanto querer aquela conquista, a gente se perde do momento mais importante e precioso que a gente tem, que é o agora, Sim. que é o presente. E aí a gente esquece de fazer o que a gente precisa e se desenvolver da forma que a gente também precisa para sustentar o que a gente quer lá na frente. Porque exige, às vezes, o teu objetivo, o sucesso, aquilo que tu quer, exige de ti algo que talvez tu ainda não tenha. Sim. E aí o desafio é... As pedras no caminho são escadas, né? Sim. Os desafios, eles fazem parte. Com certeza, quando as coisas acontecem no momento que elas têm que acontecer, quando tu chega num patamar que tu almejava, é muito mais gratificante, né? Às vezes, não é encurtando um caminho, não é fazendo algum lobby, tentando dar algum jeito de conseguir chegar no resultado ou no teu propósito, no teu objetivo. Ele não vai ser tão gratificante como tu passar etapa por etapa, né? Superar todas as dificuldades, aprender com as coisas que aconteceram, evoluir e aí sim estar preparado para chegar, né, aonde você almeja. Né? Sim. Tanto profissional como pessoal. Eu acho que isso vai para todas as áreas da nossa vida, né? A gente precisa estar o tempo todo se puxando. E essa semana eu tive um insight, não um insight, assim, mas eu tive um processo muito importante dentro do meu negócio, assim, da minha trajetória, porque eu tô em alguns processos de planejamento, de organização. Eu falo que o meu grande movimento enquanto empreendedora é o movimento. Sim. Eu não paro, né, amor? Ele pode falar melhor que eu. Fala com propósito aqui. A mulher não para. A mulher não para, gente, realmente, assim. E o não parar não quer dizer que é o tempo todo. Mas é de fazer movimentos. Eu estou o tempo todo, né? O próprio podcast, há 1 ano e meio atrás, eu comecei o podcast. É um movimento que hoje é um negócio, é um braço do meu negócio. E o que acontece, né? Essa semana eu parei para olhar para o meu negócio, para tudo que eu construí, para toda essa jornada, para os movimentos que eu fiz. E eu me dei conta de quantas coisas eu fiz nesse processo. De quantas conquistas eu tive. E aí parei para pensar também que eu tô onde eu gostaria de estar? Não, ainda não. Mas eu já vivi muita coisa que eu não imaginava viver. Sim. Eu já tive muitas conquistas que eu não imaginava ter. E aí eu acho que esse entra o processo, assim, né? Os desafios vão vir, a caminhada é gigante, mas o fato de a gente estar no movimento, o fato de a gente estar construindo, a gente está se preparando para aquilo que eu quero viver lá na frente. Sim. Então, no final, tá tudo certo. E se manter forte, né? Se manter forte. Se é o teu objetivo, né? Continua batalhando, continua fazendo o que tu pode fazer de melhor para chegar no momento certo, na hora certa, tu tá lá no teu propósito final. Que daí não vai ser o final, né? Não. Vai ser mais uma etapa. É mais uma etapa, né, gente? O final acho que só quando acabar a vida, né? Porque a gente tá o tempo todo assim em movimento. Inclusive, a gente tem alguns, né? Alguns processos aí, algumas mudanças acontecendo, né, amor? Sim. E me fala um pouco mais, assim, dentro dessa trajetória como líder. Qual foi o principal desafio, assim, que tu teve? Vários, né? É difícil elencar um, mas foram vários. Eu acho que todo dia são novos desafios, né? Às vezes tu se planeja para ter um dia de determinada maneira e às vezes tu chega no local é completamente diferente, né? Acho que são vários desafios, mas eu sempre encarei com esse olhar de crescimento mesmo, né? Se tem alguma dificuldade passando, é porque tinha que passar, né? E como é que eu posso fazer para resolver, né? Então, foram muitos desafios mesmo, porém, eu acho que quando tu encara assim com alegria, com esse olhar de ver as coisas, o lado positivo das coisas, né? Tipo assim, mesmo de uma coisa às vezes um pouco mais complicada, tu tirar um aprendizado, né? Tu ver o porquê que chegou naquele determinado ponto, porquê que não poderia ter talvez antecipado um problema, né? Não deixado as coisas acontecer como aconteceram. E aí eu acho que a gente consegue encarar com uma maneira melhor, né? Consegue ressignificar isso e entender o que fazer também para não isso, e não deixar permitir. acontecer, né? Eu sempre baseei muito isso na minha carreira profissional, de às vezes tu tá com um problema pequeno, né? Aí vamos deixar isso aqui, não tem problema. Aí daqui a pouco aquilo ali começa a crescer
e aí crescer, daqui a pouco chega a ser um problema grande, né? Então, acho que tem algum burburinho, tem alguma coisa mal resolvida com algum colega de trabalho, com algum colaborador, ou seja, com o teu líder, seja com quem está abaixo de ti, ou seja, com um par teu, né, um colega de imediato, ou qualquer pessoa que seja, senta, né, vê o que aconteceu, conversa, né, tenta já resolver aquilo ali de hora, né, naquele momento já resolve, porque lá na frente isso pode tornar um problema grande, né, e aí assim a gente consegue evitar problemas maiores. Né? Antecipa o problema. Antecipa o problema. Antecipa o problema, age antes, age rápido. Aí isso entra na questão da procrastinação, né? Que às vezes tu vê alguma coisa, não, deixa para depois, e aí para depois, quando vê, já tá algo grandioso, né? E até uma coisa, né? Às vezes a gente não quer olhar para o problema. Não quer ver, não quer enxergar. Ah, não vou nem olhar para isso. Ou foge de um conflito, né? Tipo assim, não vou ali porque eu não me dou muito bem com aquela pessoa, ou por isso ou por aquilo, não vou... não vou falar. Não vou falar. Ou fica pensando, o que a pessoa vai pensar? Não quero me incomodar. E aí tu vai empurrando um negócio que depois cresce e fica difícil de tu sair do lugar. Esse é o desafio. E qual foi a tua principal conquista, assim, né? Existem os desafios, e vamos falar sério aqui, né? Todo mundo tem. Dentro de um negócio, dentro de uma empresa, dentro de um relacionamento, enfim. Acho que todas as pessoas, né, têm desafios todos os dias. A gente precisa, às vezes, resolver um problema aqui, outro ali. Mas a gente também tem vitórias e conquistas, né? Várias. Desses 16 anos, assim, o que tu acredita que foi a tua principal conquista? Olha, algumas conquistas pessoais, né? Tipo assim, de fazer grandes resultados com a minha equipe, né? Isso foi importante. Mas acho que o mais gratificante é ver pessoas que trabalharam contigo, que tu ajudou um pouco a desenvolver, que tu ajudou, né, a dar algumas orientações, a mostrar o caminho e ver essas pessoas crescendo e sendo promovidas, né? Como teve vários gerentes, supervisores, pessoas que eu ajudei a desenvolver, né? E aí, juntos, a gente conseguiu que as pessoas chegassem no resultado num nível acima, digamos assim. Acho que isso é o mais gratificante. Mas, em termos de números, eu tive algum dos piores anos que eu tive dentro desses 16. Foi uma segunda passagem que eu tive numa loja, né, da companhia, aqui da região. E aí, onde foi um ano muito difícil. E eu até achei que ia ser demitido depois daquele ano, de tão ruim que foi. Eu lembro desse ano. E aí eu tive mais uma oportunidade de voltar para uma outra loja. E aí a gente fez um trabalho muito bacana, né? Promovi algumas pessoas, desenvolvi essas pessoas. Alguns se tornaram até amigos, né? Sim. E a gente conseguiu entregar dentro de mais de 200 lojas essa unidade como a terceira melhor do Brasil. Caraca. Em termos de percentual de atingimento de meta. Onde a galera ganhou bastante dinheiro, bastante PPR, bastante... as pessoas saíram dali... motivadas, valorizadas. Motivadas e valorizadas, é isso mesmo, valorizadas. Vamos pegar aqui os dois momentos, tá? Quando tu teve o pior ano e achou que ia ser demitido e, de repente, tu teve uma reviravolta aí no cenário, né? O que te fez te trazer de novo para a motivação? Vamos trazer aqui para a realidade, né? A gente tem desafio. Tem momentos que, de repente, talvez alguém esteja vivendo isso dentro do negócio, né? Com um baita de um desafio, às vezes é um financeiro, às vezes é um emocional, às vezes é algum problema dentro da empresa com um colaborador, ou às vezes está estagnada, não consegue crescer. E pode ser que bata essa desmotivação, pensar que não é para ti, que talvez não seja bom o suficiente, ou que é o momento de desistir, de parar, enfim. E tu trouxe isso, né? De repente, ter um momento da tua carreira que tu pensou que agora eu vou ser demitido. O que te fez sair desse lugar para o sucesso? Porque eu lembro que, assim, foi uma virada incrível. Eu acho que baseado, primeiro, em desafios, né? Que a minha carreira sempre foi bem pautada em desafios. Eu sempre fui desafiado. E sempre que eu fui desafiado, quanto maior o tamanho do desafio, mais eu correspondia, né? E de também estar bem traçado o que eu almejava, né? Que não era uma conquista própria, mas e sim coletiva, né? De trazer a loja, motivar as pessoas, desenvolver as pessoas e depois colocar elas no holofote, né? Se a gente alcançou um resultado, foi através dessa equipe, através dessas pessoas, né? Isso aí é muito gratificante, né, pra gente. Então, eu tive bem claro de o que eu almejava, né? E também da questão de ser desafiado, né? Quando eu fui desafiado, eu
tipo assim, que a gente fala arregaçar a manga, né, desenvolver o time, escolher o time, né, ter um poder de decisão de escolher um time forte, montar o time, desenvolver, promover as pessoas certas, né, que eram realmente merecedoras, e aí juntos a gente entregou esse resultado. Então acho que é uma soma de fatores, mas principalmente baseado em desafio, ser desafiado, e também de objetivos claros de onde queria chegar, né? Clareza. Então, assim, tu diz que hoje, para te construir um grande resultado, de repente, a empreendedora, a pessoa que está passando por algum desafio dentro do negócio. Primeiro ponto, clareza. Clareza. Enxergar o tamanho do desafio, né? De repente, é uma característica tua. Tem pessoas que são movidas a desafio. Eu vou dizer que eu sou uma delas também. A gente se assemelha muito nesse ponto. E segundo, pessoas. E terceiro, pessoas. Isso. Clareza, desafios e pessoas. Isso é uma das coisas que eu mais admiro em ti. E aí eu vou deixar aqui, né? Para todas as pessoas saberem. Quando eu falo que o Pedro ele é especialista em pessoas, eu acredito que... E tu chegou no lugar que tu chegou por conta disso, é pela humildade de reconhecer que você não consegue construir resultados sozinho, né? Quando a gente fala de um resultado de uma loja que ele levantou e colocou a loja em terceira de todo o Brasil, né? De uma empresa que não é pequena, né? Tem uma proporção grande. E ele fala que eu desenvolvi pessoas, eu trouxe as pessoas certas, eu acreditei nas pessoas. Eu sempre ouvi o Pedro falar muito nisso. E às vezes a gente quer o palco, né? A gente quer o resultado pra gente. E eu tô vendo aqui, né? Eu tô com um mentor na minha frente também. O Pedro tá quase abrindo aqui, ó, uma mentoria de liderança. Agora ele me mata, gente, não é esse o propósito. Não. Mas é a semelhança que a gente tem, né? Porque hoje eu olho para as minhas mentoradas e eu vejo grandes cases meus, né? Mentoradas aí que estão conquistando algo muito grandioso dentro do seu negócio, que tiveram transformações incríveis de carreira, de transição de carreira, de viver a vida que nasceu para viver, né? Mudando completamente, vivendo através do seu talento, do seu propósito. E é esse o meu objetivo. E ver o Pedro falando ali também, né? Que desenvolveu, que o sucesso é da equipe, é do time. Eu acho que é onde a gente também se conecta, né? É um ponto semelhante entre nós e que acaba conectando ainda mais. Acho que são características bem comuns da gente. É isso aí. Deixei ele tímido. Concordo. Mas é uma das coisas que eu admiro, assim. Vamos falar um pouquinho de relacionamento? Vamos deixar esse povo aí por dentro. Vamos falar então mais. Eu e o Pedro, a gente tá junto há 8 anos, né? Esse mês faz 8 anos que eu esbarrei com o Pedro aí. É verdade. Esse mês a gente comemora 8 anos, né? E eu quero falar um pouquinho sobre, porque a gente está falando aqui sobre como construir relacionamentos, né? E tem gente que olha, de repente, eu e tu aqui sentado, gravando podcast, conversando sobre negócio. Mas, gente, nem sempre foi assim. Nem sempre. Não, nem sempre foi porque por mim e por ele, e porque eu acredito que relacionamento é construído. Sim. Eu acho que um relacionamento para dar certo, não só relacionamento, né, afetivo, mas uma empresa Qualquer também. Qualquer relacionamento, né? Exato. A gente precisa dessa construção, né? E o que tu acredita, assim, que fez diferença no nosso relacionamento pra gente chegar onde a gente chegou? Olha, basicamente a pauta anterior, né? Eu acho que é os objetivos bem traçados, né? Acho que a gente tem bem claro o que a gente espera um do outro, né? A gente tem bem claro o quanto um é importante, tanto no negócio como na vida pessoal, né, um do outro, e pautado em confiança, né? Acho que muita confiança, muita conversa, né, muito bate-papo, diálogo, gente. Diálogo, né? Diálogo e assim é extremamente a gente importante. De não deixar de falar o que tem que ser dito, né? Assim como também nas pessoas aí que têm empresas, que têm negócios, que têm sócios e empregados, enfim, colaboradores, né? Tem que sempre ser baseado na conversa, né? No falar o que está sentindo, falar o que não está gostando, falar o que está gostando, né? E acho que isso é o primordial para qualquer tipo de relacionamento, seja tanto afetivo como profissional, né? Eu acho que o diálogo é a ferramenta aí mais importante para
para se ter um sucesso. Né? Eu acho que tu viver em harmonia, né, em casa. E eu lembro, assim, que logo no início, e esse é o processo de todo casal, eu acredito, né? O fato de, às vezes, tu não conhecer a pessoa e ficar em umas crenças. Sim. Eu, por exemplo, né, por muitas vezes ficava na telepatia. E a telepatia é aquele lugar que tu tenta imaginar o que passa na cabeça da outra pessoa. Fantasia, um monte de coisa. Fantasia, tira conclusão e acha que ele já sabe, me conhece, sabe que eu não gosto. E às vezes não falava, não chegava e comunicava isso, né? O meu processo de autoconhecimento dentro do relacionamento também, ele foi muito importante. Com certeza. Porque ele contribuiu para que eu enxergasse alguns gaps meus, algumas crenças e limitações minhas, inclusive, e fui aos pouquinhos alinhando a fala, a comunicação. Eu lembro que teve muitos momentos, né, que a gente chegou para conversar mesmo e conversar sobre, isso aqui para mim não tá legal, isso aqui para mim eu gosto desse jeito, eu prefiro assim. Alinhamentos. Por exemplo, me incomoda desorganização, né? Me incomoda as coisas jogadas. E a gente vai se alinhando e vai falando. Porque às vezes, assim, te incomoda, mas tu não fala. E aí você fica esperando que o teu esposo ou dentro da tua empresa que o teu colaborador adivinhe aquilo que você não gosta. Verdade. Adivinha aquilo que você, que você se incomoda. A gente fala que o óbvio precisa ser dito, né? Às vezes acredita que não, mas isso aqui a pessoa sabe. Não, isso aqui o meu colaborador sabe que isso aqui tem que ser feito assim. Mas tem que fazer aquela reciclagem, né? Toda hora ir ali, chamar, falar, tem que ser assim, tem que ser assado e tal, para a gente ter um relacionamento mais saudável. E isso reverbera, né, em tudo, porque se tu não tá com um relacionamento saudável em casa, por mais que às vezes a gente tenha a vida profissional, a vida pessoal, e a gente entenda, né, essa questão de tu separar os papéis, ter clareza de papéis, mas você é uma pessoa só, então as coisas acabam interferindo. Com certeza. E, consequentemente, se você não tem um alinhamento dentro do teu relacionamento dessa forma, falando mais sobre o diálogo aqui, que eu acredito que é o mais importante em qualquer relacionamento, provavelmente, se você tem isso no relacionamento afetivo, você vai levar isso daí para a tua empresa também. E aí, às vezes, o mesmo problema que você está passando em casa é o mesmo desafio que você passa fora. Sim. E aí entra a questão de treino, né? A gente vai desenvolvendo, a gente vai treinando, a gente vai entendendo. Por isso que eu acho que, voltando ali à questão da carreira profissional, a minha gestão sempre foi pautada nas pessoas, né? Na gestão de pessoas, porque eu acredito muito nisso, né? Eu acho que profissional e pessoal é a mesma coisa. Se a pessoa não está bem em casa, vai refletir no trabalho, e se a pessoa não está bem no trabalho, vai refletir em casa. E tem que chegar nesse equilíbrio, né? Tentar com que as pessoas entendam, né, que elas precisam estar bem, né, precisam estar felizes. Quantas pessoas que eu trabalhei junto que eu orientava assim, não, cara, procura o teu caminho, procura trabalhar com o que tu gosta, né, se tu não está satisfeito aqui, vai, né, entrega currículo onde é o teu propósito, onde é o teu objetivo, porque tu tem que trabalhar feliz, né. Eu vi muitas pessoas, às vezes, desistindo de trabalhar, né, comigo, na minha empresa, mas que estavam indo para o caminho que eles gostariam, que eles almejavam, né, e a gente precisa trabalhar com pessoas que querem estar felizes, né, que estão felizes ali trabalhando contigo, e isso serve para tudo, né. Dentro do relacionamento da mesma forma, não também, muda. né? E é legal tu falar sobre isso, porque por várias vezes, assim, eu vi, e a gente às vezes trocava figurinha em casa, o Pedro falando, né, de alguns alinhamentos, assim, de pessoas que... E eu acho que é só quem cuida de gente que tem essa visão. Sim. Eu acho que só quando o líder realmente ele cuida de pessoas, ele tem essa visão assim de entender que é um ser humano, que às vezes ele não está dando 100% dele dentro da empresa, não está fazendo o melhor, porque ele está desalinhado em algum ponto, em algum aspecto da vida dele. Às vezes é essa questão de propósito, né? Ou às vezes é o relacionamento. Então, acho que isso é muito legal, assim, de trazer, né? E vários insights nessa conversa. E, assim, dentro do nosso relacionamento, acho que esse é o ponto, né? O diálogo. Com certeza. É isso que fez Hoje crescer. A gente está super bem alinhado, né? Quer dizer, ainda temos desafios, lógico, né? Acho que como todos os casais, todos os relacionamentos têm seus desafios diários, né? Tá bagunçado. Tem os tá BOzinhos, tá né, aquilo, gente? Se não tem BO, daí, se eu chegar aqui e falar que tá tudo perfeito... Não existe, né? A gente tem muita conversa, a gente tem muito alinhamento, tem alguns momentos, né, que eu paro, falo, não tá legal, como tem momentos também que o Pedro chega e fala assim, não, vamos lá, vamos conversar, o que é? Tá acontecendo alguma coisa, quer falar? Às vezes é um desafio dentro da empresa que, consequentemente, né, a gente troca muito, porque, como eu falei, o Pedro ele tem uma visão muito grande, afinal de contas, são 16 anos, né?
Então não dá, não tem como não em alguns momentos a gente sentar para isso. Inclusive eu tenho puxado ele um pouquinho mais, né, para dentro da empresa. Sempre aos pouquinhos, né, à toa, gente, que ele tá aqui. Estamos aí para ajudar sempre. Tá mais tranquilo agora, né, amor? Tá de Sim, boa, sim. já tá leve o mais processo. Familiarizado. E esse é o processo, né? A gente tá sempre nessa caminhada juntos, assim. É isso? Aí? Com certeza. Vamos falar de novidade? Vamos falar. Vamos. A gente tem várias mudanças, né, acontecendo. Algumas. Assim. Dizem que eu acho que eu cheguei no mais um centênio, né? Porque eu fiz, como eu falei ali no começo, fiz 42 anos agora recentemente. Aí dizem que a gente tem alguns ciclos, né, dentro da nossa jornada, dentro da nossa vida. E eu acho que eu chegando próximo aí de completar mais um, comecei a me movimentar aí já, fazer algumas coisas diferentes, encerrando alguns ciclos, né, e iniciando novos ciclos. Outras. Teoria dos setênios. A cada 7 anos, uma transformação, uma mudança. E sabe que esses dias eu estava refletindo sobre, com 28 anos, que foi meu último, né? E agora eu estou vivendo mais um, que é dos 28 aos 35. 28 eu tive a minha crise de talentos. Com 28 anos, é muito louco, assim, se a gente começa... transição de carreira. Eu fiz transição de carreira. Com 28 eu comecei a me questionar e tal, não tá legal, não tá bacana... E foi a mudança, assim, realmente para um outro patamar, para um outro lugar. E a crise dos 28 é a crise dos talentos. Sim. Talvez é o momento que tu começa realmente a repensar. Eu acho que até o que bateu em mim tô chegando perto dos 30 e eu não tô feliz, eu não tô satisfeita com o que eu faço, assim. E o questionamento a vida não pode ser só isso. Eu acho que tem coisas a mais aí para eu viver, não é possível ser só isso aqui, né? E eu acho que esse foi o grande processo. E agora com 35, claro, a gente tem outras mudanças acontecendo, né? E o Pedro, 42 aí também tá puxando, né? Encerrei Pode falar? Pode, amor, fica à vontade. Fica à vontade. Mas eu encerrei você depois de 16 anos e 3 meses, né? Eu resolvi encerrar o meu ciclo, né, na empresa onde eu estava, onde eu sou muito grato. Me trouxe até aqui, né? Mas da mesma forma como tu teve essa crise ali de, né, olhar para realmente o que estava fazendo, né? Eu sempre fiz tudo da melhor maneira, né? Eu acho que até uma lição, acho que para a galera que almeja isso também. Por mais que tu não esteja no local que tu ainda considera que seja o teu local ideal, digamos assim, mas eu sempre peguei tudo para fazer com a melhor das boas vontades, né? Porque sempre acreditando que na questão da semeadura e da colheita, né? Então, assim, sempre plantei muito lá, né? Sempre fiz o meu melhor, digamos assim, né? Dentro das ferramentas que eu tinha, né? Sempre fiz o meu melhor, almejando, claro, né, seguir a minha carreira, seguir a minha vida com um pouco mais de propósito, né? Então eu resolvi encerrar esse ciclo, né, com muita gratidão no coração, com muitos aprendizados, com muito carinho por tudo, as amizades que eu fiz, o crescimento que eu tive, aonde hoje eu vejo que eu estou mais preparado para assumir os meus novos desafios, para assumir a minha nova carreira, digamos assim, e um pouco mais voltada para o meu estilo de vida, para o meu estilo mais tranquilo, digamos assim, né, de não precisar correr tanto como eu vinha correndo nos últimos anos, ter uma vida um pouco mais tranquila, com novos projetos e novos investimentos. Que são os nossos alinhamentos, né? E assim, foi escolha, foi decisão. A gente já vem conversando sobre isso há algum tempo, né? E eu seria incongruente se não apoiasse o Pedro, porque tudo que eu faço dentro das minhas mentorias é conectar mulheres com seu propósito. Sim. É fazer com que mulheres vivam a vida que elas nasceram, né? Conectadas com aquilo que realmente faz sentido. E durante muito tempo, desde que eu conheci o Pedro, e vão fazer 8 anos, a gente conversa sobre alguns objetivos, alguns sonhos. E um deles, inclusive, eu compartilhei recente, né, lá no Instagram, que o Pedro sempre teve o sonho de construir a casa na praia, né? Sempre ele teve esse sonho. E a gente teve a oportunidade, eu abracei junto com ele, a gente teve esse alinhamento juntos há alguns anos, uns 3 anos atrás, mais ou menos, a gente se alinhou, deixou muito claro, assim, né? Era um sonho dele, eu abracei isso.
E há 2 anos, mais ou menos, a gente teve essa oportunidade de investir num terreno e de começar, em seguida, a construir e tudo mais. E agora a gente está num processo que a casa está ficando pronta. Ele também, né, foi vendo outras possibilidades que estão surgindo de outros projetos, né, que estão nascendo aí também. A casa é um deles. E a gente resolveu transformar a nossa casa também num negócio, né? Ela vem com esse objetivo. E para isso, precisava desse alinhamento do Pedro na questão profissional também, né? Ele sempre teve isso como um sonho, nunca deixou de dar o melhor. Eu acho que isso é uma coisa, um ponto importante. Às vezes a gente está num lugar que não é o nosso lugar e a gente deixa solto, né? Não se compromete, não pega, não assume responsabilidade, não se doa 100%. Inclusive, dentro das leis do triunfo, né? Napoleão Hill, ele coloca as leis do triunfo. E a número 9, se não me engano, é dê sempre o melhor de si. As pessoas que triunfam, as pessoas que têm sucesso, que conquistam, são pessoas que dão o melhor de si em tudo que elas fazem. E o Pedro, apesar de eu sempre sentir, né? Ele estava ali na loja, por algum motivo ele precisava passar, por algum motivo, né? E a gente entende e ressignifica isso, né? Quantas pessoas viraram amigas, quantas pessoas ele desenvolveu, quantas pessoas ele precisava tocar a vida de alguma forma, né? Delas. E isso tudo contribuiu. Mas eu entendia também que aquele não era o propósito, não era a vida que ele desejava. Então, não seria congruente com aquilo que eu aplico se eu dissesse não, fica. Não apoiar. Não apoia, né? Ou, por exemplo, aí tem a estabilidade, entre aspas, né? Aí você tem a carreira, você tem 16 anos, aí você tem um salário, enfim. Mas aí o ciclo bate, né, dos 7 anos e fala assim, não é esse teu caminho, sai e vai seguir a tua vida com as coisas que tu quer fazer, com os teus objetivos, e onde eu encerrei esse ciclo. E aí agora a gente está finalizando, né, a nossa casa lá, graças a Deus, e é muito gratificante, né, olhar tudo aquilo acontecendo e olhar também que as pessoas também vão ter essa oportunidade de aproveitar, né, que a gente vai poder aproveitar, claro, mas que também outras pessoas vão poder alugar, curtir, né, sentir toda aquela energia, toda aquela vibe ali que a gente está planejando as coisas com todo o cuidado, né, com todo o carinho, para que fique tudo, né, da melhor maneira possível, para que realmente quem for se hospedar lá tenha essa experiência, né, de vida ali, dessa energia ali, que vai ser muito bacana. A casa virou nosso business, juntos. Fora que ele tá vindo aqui pro meu negócio também, né? Aos pouquinhos, assim, o Pedro tá trazendo a experiência dele. E até para quem quer acompanhar, né? A gente já tem o Instagram, né? A casa se chama Morada Ondas da Vila. Ondas da Vila, para quem quiser acompanhar, em breve está pronta, mês que vem, se Deus quiser, vai estar disponível. E a gente últimos vai ter ajustes agora, né? Últimos acabamentos. E aí já vai estar prontinha para a galera poder aproveitar um pouquinho também. E aí a gente vai dar a oportunidade para que pessoas conheçam um pouquinho da nossa energia, da nossa vibe, do nosso ambiente, estejam ali vivendo, né, essa proposta nossa de proporcionar para outras pessoas esse momento de aproveitar e de curtir próximo da praia. Pé na areia, gente. Botar o pé na areia, literalmente, né? Brisa do mar, barulho do mar, as ondas, é muito bom. É bacana, assim, tá ficando bem especial. E esse era uma das coisas que eu tava louca para compartilhar, né? De repente, para quem me acompanha já viu esse movimento, o Pedro tá aí, tá aparecendo mais, ou até nem tá aparecendo tanto, né, amor? Porque ultimamente ele tá muito mais focado. Mais na obra. Tá mais na obra. Sigo trabalhando, né? Agora em outro propósito, mas sigo trabalhando. É isso aí, ele assumiu de vez, né? E, enfim, a gente tá com esse projeto e outros que estão nascendo aí daqui a pouco também. Com certeza. Que a gente não vai compartilhar agora. Aí vai ter outro podcast aqui vai ficar vocês. Pro próximo. Amor, quero te dizer que eu tô muito orgulhosa de você. Obrigado. São seus olhos. De ter sentado, né? De ter disponibilizado o teu tempo, de ter se desafiado a vir aqui, a compartilhar a tua história, compartilhar um pouquinho da tua trajetória. Eu sei que tem muita coisa aí ainda para falar, né? Claro. A gente tem muita coisa que já viveu juntos e até do próprio relacionamento, que eu acredito que seja bacana. Foi só umas pinceladas, né? Foi só Foi o primeiro, né? Primeiro podcast do Pedro. Ó, tá registrado aqui, anota. Primeiro de muitos, hein? Ó, que o pessoal chama, hein? Tá bom. Eu vou te cobrar.
Vou te cobrar isso aí. Quando a casa estiver pronta, a gente vem e faz mais um para fazer o lançamento dela. Boa, então. vou fazer o lançamento da casa, então. Amor, quero te agradecer. Eu que agradeço. Agradeço o teu tempo, a tua participação, a tua disponibilidade, esse tempo dedicado, né, para compartilhar um pouquinho do que tu viveu, porque eu acredito que é isso que transforma, né? Quando a gente transborda para outras pessoas, a gente leva isso, né? Isso é fundamental e é o servir, né? Quando a gente serve, a gente colhe. Eu que agradeço poder prestigiar um pouquinho aqui também do podcast, feliz também pela evolução, né? Que cada dia está melhor, está evoluindo cada vez mais profissional, mais bem preparado, e desejo muito sucesso aí para todos. Gratidão, amém. Quero agradecer o apoio da Lenutrê, a gente está com a Lenutrê aqui também. Mais um papo de sucesso. A gente está finalizando aqui o episódio. E gratidão. Eu espero, espero vocês aí no próximo papo de sucesso.